Olá, pessoal, eu sou a Dani, sou psicóloga clínica e hoje a gente vai aprender um pouco sobre a sessão de avaliação. Esse tema da sessão de avaliação vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente vai passar sobre esses tópicos para entender o que é a sessão de avaliação, qual é o objetivo central da sessão de avaliação, habilidades clínicas que são essenciais não só na sessão de avaliação, mas em todo o processo terapêutico, condutas que são inadequadas também, não só na sessão de avaliação, mas em todo o processo terapêutico, finalidades da sessão de avaliação e vamos entender também um pouco sobre o modelo biopsicossocial. Na segunda parte, a gente vai falar sobre a estrutura da sessão de avaliação, que é onde a gente vai entender sobre quais dados a gente precisa coletar nessa sessão, tá? Então é um vídeo que vai ser bem mais mastigadinho, né? É tipo um vídeo passo a passo mesmo. Mas esse aqui também é importante, então fica aqui. A sessão de avaliação é uma das etapas mais importantes do processo terapêutico, porque é aqui onde a gente começa a construir uma compreensão estruturada do funcionamento do paciente. Quando o paciente ele chega nessa sessão, a gente tem aquela famosa pergunta: o que te faz buscar terapia, né? E o paciente ele vai falar ali a sua maneira. Então a gente vai ter uma estrutura da sessão de avaliação que não é à toa, que é justamente para a gente começar a construir ali uma compreensão que é estruturada do funcionamento do paciente, entender aquele relato de uma forma mais organizada e dentro da teoria da TCC. E aqui, essa sessão não é apenas coletar dados, não é coletar dados do paciente porque eu tenho uma anamnese para preencher, mas sim é um processo ativo de investigação clínica. Então, a todo momento eu vou estar atenta ao relato do paciente para ver se esse relato ele me direciona talvez para um diagnóstico ou às vezes o paciente não tem um diagnóstico, mas a gente percebe que tem um sofrimento ali significativo e isso vai nos orientar para a construção de hipóteses. Então, em todo momento, a gente vai trabalhar com hipóteses e isso vai direcionar o tratamento desde o início. A sessão de avaliação na TCC é um processo que é colaborativo, então sou eu junto com o paciente. Eu entro com o conhecimento da TCC e ele entra com o conhecimento da sua vida. Eu posso te falar aqui que é como um trabalho em equipe, né? Então, precisa ter uma colaboração das duas partes. É sistemático porque existe uma estrutura, tanto na sessão de avaliação, como todo o processo terapêutico, né? A TCC é uma abordagem que é mais estruturada e orientado por hipóteses, porque a todo momento a gente vai estar trabalhando com hipóteses, no qual nós vamos coletar dados que são relevantes para elaborar a formulação de caso e conceitualização cognitiva que vai guiar a nossa intervenção. A formulação de caso e a conceitualização cognitiva vai ter autores que vai tratar como sendo a mesma coisa, mas vai ter autores que vai fazer uma diferenciação. E como é que eu entendo isso? A conceitualização cognitiva é como se fosse algo mais resumido e a formulação de caso é algo mais amplo. Tanto que na formulação de caso contém a conceitualização cognitiva, mas também contém outras informações que são relevantes para a gente conseguir planejar o tratamento do paciente. Esses temas é um pouco confuso para muitas pessoas e é algo que eu pretendo também trazer nos próximos vídeos aqui do canal, para a gente entender que informações tem na conceitualização cognitiva, que informações tem na formulação de caso, como construir isso e como que isso pode me ajudar no tratamento, né, nesse plano de tratamento. Então, é algo que eu pretendo trazer nos próximos vídeos. A avaliação do paciente, ela é feita principalmente por meio da entrevista, então aqui a gente tem a estrutura, nós vamos ver no próximo vídeo a estrutura da sessão de avaliação, mas também é feito junto com uma observação cuidadosa do indivíduo. Então, é algo que a gente avalia muito para além do relato que o paciente traz, mas como ele traz esse relato. Então, a gente avalia
a forma como ele fala, se existe um raciocínio no que ele fala, ou se é algo meio sem sentido, ou é umas coisas assim, né, que não faz muito sentido. A gente avalia a aparência, postura, a expressão. Então, a gente também avalia esse comportamento que é observável, né? Tanto que quando a gente vê na estrutura da sessão de avaliação, tem um ponto que se chama exame do estado mental, que é justamente onde onde a gente faz essa avaliação daquilo que a gente vê ali naquele momento da sessão, tá? Então, mais para frente a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. E esse processo de avaliação é mais do que apenas perguntar. Muitas vezes, vai ter profissionais que vai pegar ali um formulário pronto na internet, ou um formulário que algum outro profissional passou para orientar, mas não entende o porquê que ele precisa investigar aquilo. Então, é muito mais do que apenas perguntar. A gente precisa entender o que que eu quero com aquela pergunta, aonde eu quero chegar com aquela pergunta. Então, todos os tópicos que a gente passar ali na estrutura da sessão de avaliação tem um porquê daquilo estar ali, tá? E esse primeiro contato, quando ele é bem conduzido, ele vai produzir no paciente uma sensação de confiança, de esperança, né? Então, quando você o acolhe, quando você o valida, quando você passa um feedback para ele sobre o que você compreendeu do seu relato, isso vai gerar no paciente uma sensação de confiança em você, de que você entendeu o que ele está passando, de que aquilo tem um jeito para resolver. Porque muitas vezes o paciente chega no psicólogo como sendo a última alternativa que ele tem, né? Porque ele já tentou tantas coisas, e às vezes você é a última coisa ali que o paciente está tentando para resolver aquilo. Então, é muito importante que a gente saiba conduzir essa sessão para produzir essa sensação de esperança, de confiança no paciente, de que aquilo pode ser resolvido, né, pode ser melhorado. E o nosso objetivo central aqui, na sessão de avaliação, é buscar entender o funcionamento cognitivo e comportamental do paciente. Então, a todo momento, a gente vai estar buscando entender seus pensamentos, suas crenças, como ele lida com isso, quais são os seus comportamentos que podem ser funcionais e disfuncionais, né? Então, a todo momento, a gente vai estar buscando entender esse funcionamento cognitivo e comportamental. E é muito importante a gente entender que um sintoma por sintoma não revela nada. Todo sintoma ele vai ter um contexto, ele vai ter uma história. Às vezes o paciente ele chega com uma queixa de conflitos no relacionamento. E a gente sabe que em relacionamentos é muito comum a dificuldade na comunicação. Às vezes o casal tem uma comunicação, ou o paciente tem uma comunicação que não é eficaz e que acaba gerando conflitos no relacionamento. E por eu ter esse pensamento, eu já vou trabalhar a comunicação, né? Porque eu sei que a comunicação ela acaba sendo ali um fator presente em muitos casos. Então, quando você faz essa avaliação de forma superficial, e você não tem essa visão ampla do contexto, da história disso, muitas vezes você vai fazer uma intervenção que não vai gerar resultados. Então, a gente precisa entender que todo sintoma, toda dificuldade vai ter uma história e vai ter um contexto. Então, a gente precisa entender desde quando é assim, como que isso tem afetado ali o relacionamento? Será que essa dificuldade também afeta, ela acontece em outros contextos, como no trabalho, como na relação com a família, como na relação com os filhos? Então a gente precisa ter essa visão ampla. Todo sintoma vai ter uma história e um contexto em que a gente precisa levar em consideração e avaliar nesse momento. Existem algumas habilidades clínicas que são essenciais e elas vão se revelar pelas perguntas que o profissional formula. Então, é aquilo que eu falei, né? É mais do que perguntar. Você precisa saber o porquê você está perguntando sobre tal conteúdo. E, além disso, você também precisa ter a habilidade de saber formular a pergunta
para que isso fique claro para o paciente. Também se revela por aquelas que o profissional evita formular. Então, a gente sabe que dentro da sessão de avaliação pode surgir alguns tópicos que são sensíveis tanto para o paciente como para nós mesmos. Um exemplo disso é a questão da sexualidade. Ali, às vezes, a gente vai precisar avaliar um pouco se aquela dificuldade impactou na sexualidade. Só que sexualidade, ela é rodeada de tabus, né? Às vezes pelo paciente e também pelo profissional. E muitas vezes por não saber como lidar com aquilo, ou não saber como lidar com a resposta do paciente, ou até mesmo como introduzir aquela investigação ali, o profissional ele acaba evitando avaliar sobre aquele contexto. Um outro exemplo também é a questão do suicídio. Na, na estrutura da sessão de avaliação, tem uma parte que se chama segurança, que é onde a gente avalia comportamentos de riscos, tanto do paciente quanto a outras pessoas. Então, muitas vezes o profissional evita investigar sobre isso por não saber como lidar com aquilo que o paciente vai responder. Porque às vezes o paciente ele tem uma ideação suicida, às vezes ele tem um plano ali já traçado para cometer o suicídio. E aí, como é que eu lido com isso, né? Então, muitas vezes o profissional ele vai evitar investigar sobre isso porque ele não sabe o que fazer com a resposta do paciente. E, inclusive, esse também é um tema que eu pretendo trazer futuramente no canal, tá? Então, uma coisa que eu já deixo aqui é que se você percebe que você tem essa dificuldade, busque entender essas perguntas que eu evito formular, esses temas que eu evito investigar. Por que que eu tenho evitado? Né? Vamos buscar um motivo. Às vezes é porque você não tem ainda o conhecimento suficiente para lidar com isso. Então, como é que a gente resolve isso? Buscando conhecimento, tá? Então, pode ser em livros, artigos, às vezes tem aulas de outros profissionais falando sobre o tema, inclusive também, como eu falei, né, é algo que eu quero trazer futuramente. Mas isso é algo, gente, que a gente precisa resolver hoje, tá? Porque, principalmente sobre a questão do suicídio, a gente não consegue tratar um paciente que está morto, né? A vida é o fator principal aqui, porque sem vida não dá para fazer nada. Então, é algo que eu já recomendo que vocês busquem resolver o quanto antes. E não esperem pelo meu vídeo, pelo amor de Deus. Essa habilidade do profissional também se revela pela decisão de quando e como falar ou apenas calar. Então, vamos lá. Na sessão de avaliação, a gente tem uma estrutura, a gente tem dados que a gente precisa coletar para entender o funcionamento do paciente e, a partir daí, a gente traçar o plano de tratamento do paciente. Porém, entretanto, todavia, vai ter pacientes que vai aparecer ali só querendo desabafar, vomitar tudo aquilo que ele está sentindo. E aí é muito importante que a gente não se deixe a nossa, não, que a gente não deixe a nossa pressa influenciar esse processo, porque eu tenho uma anamnese para preencher, porque eu tenho que já entender o funcionamento do paciente, porque eu tenho que, né? Eu já escutei de alguns profissionais falando assim: o paciente, ele tem um problema que ele quer resolver ontem, ele tem pressa. A pessoa falou assim mesmo: o paciente ele tem pressa para resolver. E de fato, é uma verdade. E eu, quando eu tenho um problema, eu quero resolver aquilo ali logo. Eu quero me livrar desse problema. Porém, a gente precisa ter o cuidado para não atropelar as coisas e isso interferir no vínculo do paciente. Às vezes o paciente ele quer vomitar ali, ele está cagando e andando, você tem uma anamnese para preencher. Mas apenas falar ali, desabafar naquele momento, já vai surtir um efeito terapêutico, né? Então é importante que a gente sinta isso, não saia interrompendo o paciente toda hora. Sinta primeiro o paciente, se ele quer falar, deixa ele falar. E aqui tem um ponto importante. É claro que a gente não vai deixar que isso aconteça nas próximas sessões, né? Porque aí realmente vai afetar ali o andamento da terapia, até mesmo
se o paciente ele vai conseguir ter uma evolução ou não. Mas nesse primeiro momento, eu geralmente eu deixo o paciente falar. Nas próximas sessões, se eu vejo que o paciente ele não me dá espaço, eu falo, fulano, vai ter alguns momentos, ou às vezes até começo a ter a segunda sessão assim, fulano, vai ter alguns momentos em que eu vou precisar te interromper. Por quê? Porque às vezes você fala um assunto que eu considero importante entender melhor. E aí eu acho que a gente precisa parar nesse momento para a gente aprofundar esse assunto, e aí depois a gente volta nesse outro assunto, em um outro assunto em que você gostaria de falar. Pode ser? Porque assim a gente consegue aproveitar melhor a sessão. Eu consigo fazer uma coleta de dados melhor e a gente consegue ter um aproveitamento melhor. Pode ser? Todo mundo vai falar que sim, pelo menos a grande maioria. Eu nunca lidei com paciente que não concordou com isso. Então, é muito importante que a gente, até mesmo quando for interromper, a gente faça essa psicoeducação antes, né? Para já não, para isso não soar como algo, como por exemplo, só o que o profissional pensa e importa. Não, isso aqui é a colaboração. Eu estou pedindo a colaboração do paciente. Tudo bem se a gente fazer dessa forma, porque eu considero isso daqui importante. Às vezes, a gente precisa se aprofundar nisso, tudo bem? Né? Então, é importante que a gente faça essa psicoeducação antes. E aquilo combinado não sai caro, né? Não só apenas também se revela pela habilidade, né? Como eu falei, de sentir o paciente, deixar ele falar, da gente se permanecer calado, mas também de quando falar e como falar. Então, voltando aos tópicos sensíveis, a gente precisa ter esse sexto sentido, assim, de quando inserir um tópico mais sensível e de como eu vou introduzir esse assunto, né? Então, é importante que a gente tenha essas habilidades. Uma outra habilidade também é a escutativa e qualificada. Então, voltando a esse exemplo que eu dei onde o paciente, ele só quer falar e você vai deixar ele ali falando. É importante que nesse momento eu esteja aqui, ó, o tempo todo com a minha anteninha ligada, porque naquele relato livre vai ter muita informação relevante. E eu estou ali pescando. Não é simplesmente deixar o paciente falar e eu estou aqui viajando, olhando para ele, mas eu estou pensando em outra coisa. Não é isso. Naquele relato tem muitas informações relevantes e eu estou aqui atenta. Estou aqui só pescando aqui, ó, e preenchendo minha anamnese, a minha ferramenta para poder já registrar as informações que são relevantes. A habilidade também se revela pela capacidade de estabelecer uma relação que é empática e tecnicamente útil para a prática clínica. Então, ao mesmo tempo que eu estou investigando, ao mesmo tempo que eu estou avaliando, eu também estou validando o paciente, eu estou acolhendo, eu estou fazendo uma breve psicoeducação quando eu vejo necessidade. E também estou tendo uma relação que é empática com o paciente, eu estou construindo vínculo com ele. Então, tudo isso acontece simultaneamente. Uma outra habilidade também se revela pela linguagem clara e acessível, então, é muito importante que eu saiba falar, que eu tenha uma linguagem clara, que seja acessível, que o paciente ele consiga entender a minha pergunta, não só as perguntas que eu faço na sessão de avaliação, mas eu preciso também ter uma linguagem clara quando eu faço a psicoeducação, quando eu dou o feedback para o paciente daquilo que eu entendi do seu relato, quando eu alinho as expectativas em relação à terapia. Então, é muito importante que eu tenha uma linguagem clara para que o paciente ele entenda o que eu estou falando. E aqui a gente precisa deixar de lado os termos técnicos, tá? A não ser que você esteja atendendo um paciente que às vezes tem essa linguagem também ali dentro da terapia. Mas se você não estiver atendendo um psicólogo, aí você esquece esses termos técnicos, tá? Pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente quer passar uma eu sei das coisas, mas aí você está ferrando com o vínculo com o paciente e ele não está entendendo nada. E a gente sabe que a terapia é um processo de aprendizagem. Para ele aprender, ele precisa entender. Então é importante que você fale na mesma língua que ele. Uma outra habilidade também é a tolerância à incerteza.
Às vezes, acontece, né, pelo menos eu, quando eu estou fazendo a sessão de avaliação, o paciente está falando, eu estou aqui, ó, é bom investigar tal coisa, parece com esse transtorno. Isso aqui parece ser uma comorbidade. Então, eu estou fazendo assim, várias conexões. E é muito importante que a gente evite conclusões precipitadas, porque muitas vezes você não vai ter certeza, ou às vezes você pode até ter uma certeza, mas está, né, indo muito rápido, e aí você acaba passando uma informação para o paciente que nem é verdadeira. Você mal fez uma sessão de avaliação e você já está diagnosticando o paciente. Então, é muito importante que a gente saiba tolerar isso, que a gente faça uma avaliação aprofundada, para a gente ter mais certeza daquilo que a gente está falando e daquilo que a gente está pensando. Então, essas habilidades são habilidades que aqui a gente já entendeu o que é importante e que muitas vezes são habilidades que vão ser desenvolvidas com a prática. A prática, ela vai nos ensinar o que perguntar e como direcionar essa entrevista. A prática é a nossa melhor amiga, né? A todo tempo a gente vai estar refinando essas habilidades. Aqui a gente já ganhou conhecimento e consciência de que isso é importante. E a gente pode já ir trabalhando até mesmo antes de atender o paciente. Mas ali na prática mesmo com o paciente, muitas coisas vão sendo refinadas e vão sendo melhoradas, tá? Então, paciência. A gente tem algumas condutas que são inadequadas, não só na sessão de avaliação, mas em todo o processo terapêutico e que podem influenciar na qualidade da avaliação, no vínculo terapêutico com o paciente, na construção da conceitualização, no plano de tratamento, em toda a terapia, que são atitudes excessivamente neutra ou fria. Então, às vezes, o paciente ele está ali na sessão aos prantos e você está aqui, ó, como dono do conhecimento, só preenchendo sua anamnese. Então, é muito importante que, às vezes, vai ter um momento que eu vou ter que parar e acolher o paciente, né? Reações exageradamente emotivas. Pode acontecer do relato do paciente nos gerar uma emoção. Pode cair uma lágrima, né? Eu não vejo problema nenhum nisso, é uma opinião minha, tá? Até porque nós somos seres humanos, nós temos emoções também, né, gente? Então, assim, não vejo problema nenhum você se emocionar com o relato do paciente e você demonstrar isso de alguma forma. Mas a gente precisa ter muito cuidado para a gente não tomar esse lugar do paciente. Então, às vezes, a sessão do paciente, a sessão acaba virando sua. Pelo amor de Deus, gente, cuidado. Então, assim, não tem problema nenhum você demonstrar essa emoção para o paciente. Mas a gente precisa ter cuidado de não tomar esse lugar que é dele. E reações emocionais de pena. Às vezes o paciente vem com um relato que é difícil e você tá ali com aquela emoção de pena, sentindo pena do paciente, ou com aquela emoção de espanto, assim, estampado na sua cara. É muito importante que a gente tenha cuidado com isso. Comentários valorativos ou julgamentos. Julgamentos não levam ninguém a lugar nenhum. Muitas vezes o paciente ele é julgado fora da terapia, ele chega na terapia e é julgado pelo profissional. Não tem como, né? Inclusive, isso tá no código de ética. Dá uma olhadinha lá, tá? Quem não lê. Responder com hostilidade ou agressão. Muitas vezes a gente vai se deparar com pacientes que são um pouco mais desafiadores, que são mais questionadores, que às vezes são mais hostis. Pode acontecer. E é importante a gente lembrar que muitas vezes isso que ele apresenta ali na sessão é algo que tem a ver com sua queixa, algo que acontece fora da sessão, né? Então, a gente precisa ter esse olhar e tomar cuidado com o que vai despertar em nós. E é muito importante lembrar também que tudo tem limite, né? Não é porque você é o profissional, você é o psicólogo, que você tem que aturar esse tipo de coisa. Vai ter pessoas que vão estar mais capacitadas para lidar com isso. E aí você precisa fazer essa avaliação. Esse paciente é alguém que eu consigo atender? Né? Então, é importante que você faça essa avaliação e caso você perceba que é algo muito difícil de você lidar, você pode encaminhar esse paciente para um outro profissional que tenha experiência com isso, ou você pode buscar supervisão também para poder lidar
com isso de uma maneira profissional, tá? Transformar a sessão de avaliação em interrogatório. Às vezes, você só está interrogando, parece que o paciente está numa entrevista de emprego, né? Então, é aquilo, ao mesmo tempo que a gente avalia, que a gente investiga, é importante que a gente acolha, é importante que a gente valide, que a gente tenha uma postura empática, que a gente faça breve psicoeducação, uma breve psicoeducação para, se for necessário, né, se houver alguma necessidade. Então, são coisas que vão acontecendo simultaneamente. Interromper prematuramente. Então, mais uma vez, voltando àquele exemplo do paciente que só quer falar. Na sessão de avaliação, eu deixo ele falar e vou pescando ali as informações. Nas próximas sessões, se eu percebo que isso está acontecendo, principalmente ali na segunda sessão, eu faço aquela breve psicoeducação ao fulano. Em alguns momentos eu vou te interromper, né? Isso aí que eu falei anteriormente. Então, é importante que a gente explique para o paciente como é que vai ser esse processo, como é que vai ser essas interrupções e por que que eu preciso fazer isso, tá? Entrevistas excessivamente prolixas. Isso volta naquele ponto da linguagem clara. A gente precisa ser objetivos. Às vezes a pessoa vai perguntar, vai lá na China e volta. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? A gente precisa ser claro e objetivo, direto ao ponto. Não, não em tudo também, né, gente? Tem uma parte ali do suicídio que eu faço uma introdução de normalização, que é uma forma de introduzir o assunto. Mas aqui é mais que a gente seja realmente mais objetivos com as nossas perguntas, ou até mesmo com as nossas psicoeducações, tá? Fazer muitas anotações. Aqui a gente sabe que tem várias plataformas hoje que faz a transcrição de sessão. Porém, entretanto, todavia, a gente precisa de uma autorização do paciente, tá? Para fazer essa transcrição, para poder usar essa ferramenta. Pelo menos na minha experiência, todos eles autorizaram, tá? Então, eu sempre explico para o paciente como é que essa plataforma funciona, qual é o objetivo disso, explico que com a plataforma eu consigo ter um registro muito mais acurado, porque tem muitas informações que não são perdidas, porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, né? Então, nós temos as nossas limitações. E hoje a gente tem a plataforma que já é, facilita um pouco essa nossa vida. Então, a gente precisa, primeiro, pedir a autorização do paciente. Essa autorização eu peço ali na sessão, eu explico para ele durante a sessão, e ele concordando, eu faço um documento à parte, que onde tem o nome dele, o número de CPF, e eu assino pelo Gov, mando para ele assinar, ele assina também pelo Gov, ele me envia. Então, você pode tanto fazer um documento à parte ou fazer no contrato, né? Incluir no contrato. E caso o paciente ele não concorde, a gente tem que fazer igualzinho que os maias faziam, né? A gente vai anotar no nosso papel. E aqui eu deixo uma dica, que é o quê? Anotar palavras-chave, para que você, quando terminar a sessão, você volte nas suas anotações e preencha ali com o que você lembra, tá? E uma outra conduta inadequada é focar apenas na queixa explícita. Aqui a gente volta para aquele exemplo do conflito no relacionamento. É importante que a gente coloque na nossa cabeça que todo sintoma, toda dificuldade tem uma história e tem um contexto no qual eu preciso levar em consideração na minha avaliação. Finalidade da sessão de avaliação. Então, além do objetivo central que a gente tem de entender o funcionamento cognitivo e comportamental do paciente, a gente precisa entender, compreender a queixa de forma aprofundada, né? Então, precisa entender a historinha da queixa, quando que ela iniciou, quais foram os impactos, tudo isso. Coletar informações do paciente para iniciar a avaliação diagnóstica. Então, eu também avalio se existe ali algum transtorno presente, comorbidades. Dar início à construção da conceitualização. Então, aqui na sessão de avaliação, eu já começo a alimentar a minha ferramenta da conceitualização para entender o funcionamento do paciente, e a partir disso eu
traçar o plano de tratamento do paciente, dar início ao plano de tratamento, porque aqui eu já tenho informações já para poder dar início esse planejamento do tratamento, determinar se você tem competência técnica para oferecer o melhor tratamento. Então, muitas vezes na sessão de avaliação, você vai suspeitar de um transtorno de personalidade borderline. E hoje a gente sabe que padrão ouro para border é a DBT. Eu, infelizmente, ainda não tenho conhecimento da DBT. Eu não vou levar esse paciente com a TCC, né? Então, eu vou encaminhar para um profissional que tenha essa competência. Avaliar se é necessário o encaminhamento para outros profissionais, e aqui muitas vezes a gente vai trabalhar junto com outros profissionais, como eu atendo em sexualidade, às vezes a gente trabalha com ginecologista, fisioterapeuta pélvica, urologista, endócrino, nutricionista, né? E muitas vezes a gente vai precisar desse tratamento multidisciplinar. Aqui a gente começa a construir uma aliança terapêutica, então, ao mesmo tempo que eu vou coletando dados do paciente, eu vou ali construindo um vínculo com o paciente. A gente também alinha expectativas em relação à terapia. Tem pacientes que às vezes vêm de outras terapias, então ele vem ali habituado com uma terapia diferente da TCC, né? E a TCC a gente sabe que é uma terapia mais estruturada. Também, às vezes, o paciente ele vem com uma visão um pouco distorcida ali da terapia, então, nesse momento, eu falo como é que vai ser mais ou menos o processo da terapia dentro da TCC. Eu até falo com ele que aqui é como um trabalho em dupla, né? Eu trago um pouco essa questão da colaboração, que é 50% meu, 50% dele. Então, esse 50% dele vai envolver ele se movimentar em relação à mudança. O paciente ele vem com uma dificuldade, ele vem com um problema e que ele quer mudar aquilo. E para mudar aquilo não significa que ele vai continuar fazendo as mesmas coisas, né? Porque continuar fazendo o que ele está fazendo vai trazer esse desfecho que é a queixa dele. E para a gente poder alcançar essa mudança, a gente precisa, muitas vezes, fazer coisas diferentes, né? Se a gente quer ter outros desfechos, não é fazendo as mesmas coisas que a gente estava fazendo antes. Então, muitas vezes isso envolve sair um pouco da zona de conforto. Inclusive, até falo um pouco sobre isso para o paciente, para ele entender mais ou menos ali como é que vai ser a terapia. Que ele precisa colaborar, que ele vai precisar se movimentar em direção à mudança. E também tem a finalidade de familiarizar o paciente com a TCC. Então, eu explico ali brevemente como é que a TCC funciona, né? E aqui dentro do modelo biopsicossocial, esse modelo ele vai propor que qualquer queixa clínica ela deve ser compreendida a partir da interação entre fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Então, por exemplo, um paciente ele vem com uma queixa de disfunção erétil. Eu que sou psicóloga, eu vou lá ver as intervenções que faz sentido para aquele paciente e eu vou esquecer de todo o resto. E a gente sabe que hoje problemas cardiovasculares podem contribuir para uma disfunção erétil. Diabetes pode contribuir para uma disfunção erétil. Sedentarismo, uso de antidepressivos, né? Questões hormonais. Tem uma série de questões biológicas que podem contribuir para a manutenção da disfunção erétil. E aí, se eu não tenho esse olhar, eu vou oferecer um tratamento para o paciente que muitas vezes não vai andar para frente. Às vezes pode até andar um pouco para frente, mas não vai ter uma melhora que poderia ter se eu considerasse esses outros aspectos. Então, é muito importante eu saber que existem essas condições médicas que podem contribuir para que eu faça o encaminhamento e a gente consiga ter um trabalho multidisciplinar, que é onde o paciente ele vai ter uma melhora muito mais significativa. Então, é importante a gente ter esse conhecimento não para tratar, porque eu não tenho, eu não posso sair fazendo exames, eu não posso passar medicação ou fazer trocas de medicação, eu não posso tratar um problema cardiovascular.
mas eu preciso ter o conhecimento justamente para eu fazer esse encaminhamento. Então, se tem paciente, inclusive tem uma parte na estrutura da sessão que a gente vai ver no próximo vídeo, que a gente investiga as condições médicas, o uso de medicamentos, justamente para a gente levar isso em consideração na avaliação e a gente consiga encaminhar o paciente para uma outra especialidade. Então, é importante que a gente tenha esse olhar ampliado disso para que a gente consiga oferecer um tratamento que seja eficaz. E uma coisa que eu até falo para os pacientes é que tem coisas que a psicologia, que a terapia não vai dar conta e que muitas vezes a gente vai precisar envolver outros profissionais, tá? Então é muito importante que a gente tenha essa visão ampla. E como é que isso funciona na prática? Quando a gente recebe um paciente, e a gente escuta ali a sua dificuldade, a gente precisa buscar entender. Existe algum fator orgânico envolvido? Será que existe alguma condição médica, alguma condição clínica ali importante que esteja talvez envolvido com essa queixa? E aí, caso seja necessário, a gente orienta o paciente a buscar um médico. Há padrões de pensamentos ou comportamentos? E aqui a gente está, né? Aqui a gente está na nossa área, então é aqui que a gente trabalha. O contexto está contribuindo para o problema? A gente também pode trabalhar aqui. A gente precisa entender se às vezes é o ambiente familiar, ou às vezes é o contexto do trabalho que está contribuindo para aquele problema, e muitas vezes aqui a gente vai entrar com a solução de problemas. Será que é possível a gente mudar esse contexto do paciente? Então a gente precisa também levar isso em consideração. E sem o modelo biopsicossocial, o risco é tratar apenas uma parte do problema, e não o problema como um todo. Muitas vezes, se a gente só olhar para as questões psicológicas, a gente até pode conseguir ali uma melhora, mas não é aquela melhora que a gente poderia alcançar se a gente abarcasse outros profissionais juntinho ali da gente. Então, é muito importante que a gente tenha a todo tempo essa percepção ali pelas lentes, né, do modelo biopsicossocial. E é isso, gente. Agradeço quem ficou até aqui. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, tá? Me ajudem aí, porque eu estou começando agora. Quem quiser conhecer um pouco sobre o meu trabalho, me siga nas redes sociais. Eu atualmente estou mais ativamente no Instagram. No TikTok eu estou querendo voltar, né? Mas para quem quiser também dar uma olhadinha no que tem lá, fique à vontade. Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu quero trazer outros vídeos para profissionais. Então, no próximo vídeo a gente vai entender um pouco sobre a estrutura da sessão de avaliação. Também pretendo trazer outros vídeos para pessoas leigas, né? Vídeos que nos ajudem ali a entender sobre questões de saúde mental, sexualidade, tá? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo.